Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós nessa noite, amém? Eu queria trazer para vocês a saudação da nossa comunidade de discípulos lá da cidade de Campinas e de toda a comunidade daqueles que têm estado envolvidos em plantação de novas igrejas ao redor do Brasil e em alguns países vizinhos, através do Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja, o CTPI. Eu estou muito empolgado vendo o que está acontecendo aqui. Eu já tinha ouvido falar dessa conferência, não tinha tido a honra ainda de estar nessa conferência, mas fiquei, de fato, muito, assim, volto amanhã para minha casa, para minha igreja, muito empolgado com o que eu vi aqui, pela dedicação dos líderes dessa igreja, as parcerias com Vida Nova, e o desejo de muitos de vocês de crescerem na caminhada, crescerem como líderes espirituais do rebanho de Deus. Eu queria, antes de conversar com vocês sobre o tema que deve aparecer ali, eu estou querendo checar se a letra vai ficar... deixa eu fazer... Está lá? Ok, acho que dá para ler, né? Eu queria fazer uma propaganda muito importante. A Vida Nova tem sido parceira desse evento. A Vida Nova tem sido parceira do CTPI, do Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja. Eu louvo a Deus pela visão da Vida Nova em publicar livros de boa qualidade, porque muitas vezes editoras evangélicas não publicam livros de boa qualidade porque elas dizem que esses livros não vendem. Então, elas publicam o que vende, e muitas vezes o que vende é de péssima qualidade. O povo devora, mas não tem teologia. E a Vida Nova, eu acho que é uma editora que nós precisamos honrar. E o ano passado, o Ed Stetzer esteve com a gente na conferência do CTPI, lá em Campinas. E esse é um dos livros do Ed Stetzer, o primeiro livro dele, traduzido em português, que a Edições Vida Nova publicou para a gente. Plantando igrejas missionais, como plantar igrejas bíblicas, saudáveis e relevantes à cultura. Se você está envolvido com a plantação de igreja, com início de uma comunidade cristã, esse é um livro que você precisa ter. Se hoje cedo você esteve aqui, e você quer saber a teologia por detrás de tudo que eu compartilhei hoje cedo com vocês sobre plantação e revitalização de igreja, esse é o livro, Igreja Missional, Mike Gorin. O Mike Gorin tem se tornado um amigo pessoal, tem caminhado com a gente no CTPI, temos um projeto juntos, de investirmos na vida de jovens pastores nos próximos anos, dando e oferecendo a eles boa teologia e visão missional para o ministério deles. E para mim, esse livro, ele está por detrás de tudo o que se diz por aí de igreja missional, não modismos norte-americanos, ok? Às vezes eu tenho a impressão assim que o termo missional se tornou sinônimo de vestimenta, de determinado corte de cabelo e barba. Isso não tem nada a ver com ser missional. Você quer conhecer o que é ser missional, biblicamente, leia Mike Gorin. E um último livro, do titio Tim Keller. Eu sou presbiteriano. Então, o papai é Calvino, o titio é Tim Keller, certo? Igreja Centrada. Esse livro, ele foi
escrito ao longo dos anos, em encontros periódicos que o Tim Keller tem com um grupo de plantadores e pastores da região de Nova York, e o fruto de todos esses encontros está aqui, e eu diria que quem deseja ter um ministério relevante, seja na plantação, seja na revitalização, no contexto da cidade, esse livro aqui se tornou uma Bíblia para nós, no bom sentido, ok? Se você quer desenvolver um ministério relevante, Tim Keller, Igreja Centrada, ok? E, agora, se você quer ouvir alguns desses caras, pessoalmente, você não pode jogar fora esse flyer. E se você hoje não está interessado em ler esse flyer, eu acho que você tem que guardar esse flyer, porque pode ser que depois você se arrependa e você não consiga achar na internet aonde fazer inscrição, ok? No final de agosto, 30, 31 de agosto e 1º de setembro, uma terça, quarta e quinta-feira, lá em Campinas, no Centro de Convenções Dom Pedro, ao lado, para quem conhece Campinas, do Shopping Dom Pedro, nós vamos ter a 8ª conferência do CTPI, Igrejas Transformadoras, entendendo a cultura, vivendo o Evangelho. Nós temos aí uma série de preletores nacionais, dentre eles alguns que vocês talvez conheçam e bem, Ronaldo Lidório, Hernandes Dias Lopes, os diretores do CTPI, alguns preletores internacionais que são homens, e para quem me conhece, sabe que eu prezo constantemente por pessoas que conciliem bom conteúdo acadêmico com prática ministerial. O sujeito pode ter pós-doc para mim. Se ele nunca plantou uma igreja, se ele nunca trabalhou como pastor, eu não vou abrir oportunidade para ele. Todos os caras que nós trazemos são amigos de caminhada, que conciliam excelência acadêmica com prática pastoral. Tommy Kires é pastor de uma igreja que já plantou 340 igrejas no mundo nos últimos 25 anos. Mike Gorin é um sujeito que abriu mão de posições acadêmicas em seminários importantes nos Estados Unidos para começar um projeto inovador em Phoenix, de formação de novos pastores, de uma forma relacional, de uma forma humana, de uma forma pessoal. Al Bart, ele, para quem não tem Tim Keller, caça com Al Bart, né? O Al Bart é o braço direito hoje do Tim Keller, ele é responsável pelo network da Redeemer, que é a igreja do Tim Keller na Europa e na Ásia. Ele tem coordenado projetos de plantação ao redor do mundo, ele vai estar conosco. E Steve Andrews, um amigo querido, pastor de uma igreja chamada Kensington, uma igreja que começou há cerca de 25 anos atrás. Hoje essa igreja tem mais de 20 mil membros, ela tem 16 cultos todo final de semana, e o que mais me empolga nessa igreja não são os números de pessoas que assistem os cultos da Kensington. O que mais me empolga nessa igreja é o número de pessoas engajadas no ministério. É impressionante. E eu acho que isso tem a ver com o fato que Steve Andrews é um grande líder de Deus, um homem de Deus. Ele inspira as pessoas quando ele fala. Ele é um doido. Ele tem, assim, decisões na vida, como, por exemplo, alguns anos atrás eu estava ouvindo uma palestra dele, e ele disse que ele decidiu pegar tudo que ele estava guardando para a aposentadoria, tudo que ele havia pago para a aposentadoria, tirar tudo do banco e dar para a plantação de igrejas. Ele e a esposa dele decidiram o seguinte: eles vão trabalhar até morrer, eles vão ficar sem aposentadoria. Esse é o Steve Andrews. Isso faz as pessoas da igreja dele o seguirem como líder. Ele não é um homem que simplesmente fala, ele encarna
o Evangelho. E todos esses preletores nessa conferência, você tem duas oportunidades. Uma, de verem eles dando uma palestra como essa no plenário. A segunda oportunidade, você pode gastar amanhã de quarta e quinta-feira intensiva com eles. Quando você fizer a sua inscrição, você pode escolher uma das trilhas e aí você vai gastar um tempo de qualidade com esses preletores, numa sala menor, aprofundando tudo o que eles têm para nos oferecer. A gente tem procurado fazer esse evento desde o início, da forma mais barata possível. Não envolvemos, como alguns eventos, hotéis ou coisas parecidas, para o custo ser baixo. Tem gente que vai para Campinas, fica na casa de amigo, fica no seminário presbiteriano, fica no seminário luterano, fica no seminário batista independente, arruma um jeito, fica para sair mais barato e participa desse evento. Então, fica aí o convite para vocês, tá bom? Bem, então, vamos ao que interessa. Me convidaram para falar para vocês sobre o desafio de pregar a verdade e ser igreja no mundo atual. E pensando nisso, me veio à mente a necessidade de eu primeiro compartilhar um pouco com vocês sobre algo que tem desafiado o meu coração, que é a compreensão do que é uma geração que tem sido chamada de geração millennial. A geração millennial, ou chamada por alguns de geração Y, é uma geração formada por pessoas que nasceram a partir de 1980, até meados dos anos 90, 95, 96. Deixa eu só fazer aqui uma pesquisa de opinião pública. Quem nasceu de 1980 a 1995 aqui, levanta a mão, por favor. Uau! Essa é a geração millennial. Por que essa geração representa um desafio para a igreja? Por exemplo, quando eu comecei o projeto de plantação da minha igreja em Campinas, em 2001, nós tínhamos uma visão muito clara, nós éramos em 5 casais, quase que todos mais ou menos na mesma faixa etária, e Deus colocou no nosso coração um profundo desejo por alcançar aqueles que tinham mais ou menos a mesma faixa etária, que estavam mais ou menos no mesmo momento de vida, e Deus nos deu graça para nós pensarmos e concebermos uma igreja que conseguisse se comunicar com a minha geração. E gradativamente a igreja cresceu, a igreja se multiplicou, a igreja se ampliou, plantando novas igrejas em outras cidades. No entanto, eu tenho completa consciência da minha limitação. Na medida em que essa geração millennial entra na sala, os meus dias estão contados. Os meus dias estão contados. Eu talvez consiga me comunicar com os irmãos mais velhos da geração millennial, mas os irmãos mais novos já não conseguem me acompanhar muito bem, não. E os primos deles que vêm por aí, a geração Z, que são os adolescentes, aí a coisa vai fazer a curva, e se você não tiver com cinto de segurança, você vai cair fora do carro. Interessante que nós, como igreja, temos tido um relativo sucesso, se eu posso chamar assim, na evangelização de pessoas com seus 40 anos, com seus 30 e poucos anos, com seus 50 anos. Nós, como igreja, temos conseguido manter os nossos filhos
até a adolescência, até os 17, 18 anos, quando eles começam a adentrar na universidade. A grande fatia etária que as nossas igrejas têm grande dificuldade de alcançar e tem grande facilidade de perder, é essa turma que está na faixa dos 20 anos de idade, os millennials. A pergunta é, qual é ou como é a igreja que vai fazer sentido para essa geração? Como será o pregador e como será a pregação que vai alcançar a mente e o coração dessa geração emergente? Francis Schaeffer, ele fez a seguinte afirmação: para que consigamos comunicar a fé cristã de modo eficiente, temos que conhecer e entender as formas de pensamento da nossa geração. E eu diria que, na medida em que os anos estão se passando, mais e mais, nós vamos ter dificuldade em comunicar a fé cristã dentro dos paradigmas da modernidade, dentro dos paradigmas como nós temos estudado e temos formatado na nossa mente, nos nossos cursos. E a pergunta é, como funciona essa cultura emergente que nos cerca? Deixa eu dar 10 características dessa cultura emergente que nos cerca e chega pouco a pouco por todos os lados. Primeira característica, essa é a primeira geração global. A minha geração foi a primeira geração formada na frente da televisão. Essa geração não é formada na frente da televisão. Por sinal, essa geração, ela assiste cada vez menos televisão. Essa é uma geração formada na frente da internet. Ela gasta tempo no Facebook. Ela assiste filme no Netflix. Ela assiste os YouTubers ao invés dos programas de televisão. Ainda, essa é uma geração especializada em remix. O que é o remix? É pegar algo e dar um novo significado àquilo. Pegar algo e reinventar em cima daquilo. Muitas vezes de maneira irônica, como você encontra inúmeros vídeos no YouTube e coisas parecidas. É uma geração que tem excesso de informação. O que nós produzimos de informação hoje, através da internet, é simplesmente impossível por um ser humano conseguir ter acesso e assimilar tudo que é produzido. Essa geração, ela constantemente é bombardeada, não só pelas informações conscientes, como, por exemplo, nesse momento eu estou tentando passar uma informação para você, mas o seu celular está tremendo no seu bolso, está tremendo na sua bolsa, e você está incomodado com isso, porque alguém está tentando se comunicar com você. Se o seu celular não tremer no seu bolso ou na sua bolsa, daqui a 10 minutos você está preocupado, será que acabou a bateria do meu celular? Porque não pode acabar a bateria do meu celular, vai que alguém coloque alguma coisa no WhatsApp, vai que alguém fale alguma coisa de mim no Facebook, e eu fico sem saber o que aconteceu. É uma geração que tem uma ansiedade crônica por ter e por gerar informação. Ansiedade crônica. Porque essa é uma geração que olha tanto para o celular. Ansiedade. Porque essa é uma geração que tem que consultar tanto o Facebook. Ansiedade. Sempre a sensação, será que alguém postou algo e eu ainda não estou sabendo? Será que alguém falou algo e eu ainda não tomei conhecimento? E é não só
obter informação, mas gerar informação. Essa é uma geração que, por exemplo, numa conferência como essa, silenciosamente disputa quem é que vai colocar a primeira frase no Facebook. Quem é que vai tirar foto e vai jogar a primeira frase no Facebook? A ansiedade crônica de ter e gerar informação. Medo de ser esquecido ou abandonado. Porque é interessante, antes da geração internet, antes do Facebook, nós vivíamos razoavelmente conformados com o fato de que nós passaríamos pela vida e não seríamos estrelas. Porque até a geração anterior, para você ser famoso, custava muito dinheiro. Para você ser famoso, você tinha que ter uma emissora de televisão, você tinha que ter uma emissora de rádio, você tinha que aparecer num programa de televisão, e não era qualquer um que aparecia num programa de televisão. Então, eu diria que 99,9% da população se sentia muito resolvido com o fato de que passaria pela história e não seria famoso. Mas o Facebook gerou uma cultura diferente. O Facebook democratizou o Big Brother Brasil, né? Porque agora você tem o seu Big Brother Brasil. Você pode constantemente mostrar para as pessoas aonde você está, como você acordou, o que você comeu no almoço, o que você tomou no café da manhã, o que você está jantando, com quem você está nesse momento, quem é que está falando na conferência, aonde eu vou daqui a pouco, e assim por diante. É uma espécie de Big Brother Brasil aberto para todos. Mas isso gera nessa geração um medo de ser esquecido, um medo de ser abandonado. Então, você precisa alimentar a sua imagem. E o que você coloca nas redes sociais, venhamos e convenhamos, não é o que você é. Você coloca nas redes sociais o que você quer que as pessoas pensem que você é. Você coloca nas redes sociais o que você gostaria de ser. Sexta característica: pensamento e comunicação não linear. Então, eu dou graças a Deus quando eu penso que talvez quando essa geração tomar conta da igreja, eu vou estar aposentando, e aí alguns dos pastores mais jovens aqui vão ter que se virar. Porque eu diria que, para essa geração emergente, nós vamos ter que reinventar a forma como nós comunicamos. Porque perceba, a forma como nós comunicamos não é bíblica. A forma como nós comunicamos é cultural. E a forma como nós comunicamos, ela tem o seu berço no século XVI, com o racionalismo, tem o seu refinamento a partir do iluminismo francês, e aí se consolida com a modernidade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tudo isso, esse formato, não é o certo, esse formato é cultural. Muitos de nós, principalmente aqueles envolvidos nas áreas acadêmicas, nos esquecemos que existe um outro lado do mundo, que é o mundo oriental. Em muitos países, em muitas culturas, esse estabelecimento de um pensamento racional linear nem existe. São culturas que trabalham com outro paradigma de comunicação, de transmissão de informação. Agora, essa geração emergente é uma geração que, primeiro, ela
Pensa como ela navega no computador. Abre uma janela aqui, abre outra ali, abre outra ali, abre outra ali, mas para você entender melhor, abriu a primeira janela, está pesquisando um conceito teológico, soteriologia. Aí, o Dr. Google deu lá vários links, ela clica em um e começa a ler, mas começa a piscar do lado alguns artigos que são oferecidos pelo mesmo site, e tem lá um artigo sobre como conquistar um namorado cristão. Opa, isso interessou mais, daí clica. Aí vai para o site que está falando como conquistar o namorado cristão, e aí começa a aparecer uma imagem de uma promoção de um tênis Nike por um preço esquece o artigo, clica no tênis Nike. Então começou pesquisando o conceito soteriologia, terminou usando o cartão de crédito comprando um tênis Nike. Visão pluralista da vida, é um mosaico. E essa visão pluralista da vida, ela é muito bem, talvez, ilustrada pela praça de alimentação de um shopping center. Você chega na praça de alimentação de um shopping center com um grupo de amigos, e vocês param no centro da praça de alimentação, e olham ao redor de vocês. Tem vários tipos de comida. Tem comida italiana, tem comida japonesa, tem comida chinesa, tem comida americana, que é hambúrguer, tem comida mineira, e aí vai. Você tem N opções de comida. Cada um vai para um lugar. Cada um volta com uma bandeja com um tipo de comida. Todos se assentam em torno de uma mesa. E ninguém julga ninguém. Por quê? Não existe a comida certa. Tudo é uma questão da sua preferência. Isso é uma visão pluralista da vida. E essa é uma geração que trabalha com categorias pluralistas. O problema é que isso não fica só na comida. Fica na sexualidade, fica nos posicionamentos éticos, morais. É um mundo muito parecido com o período dos juízes. Cada um faz o que parece bem aos seus próprios olhos. É uma geração caracterizada pelo consumo e pelo desapego. Eu sempre aqui menciono que quando eu era menino, lá em São Paulo, meus pais me deram um radinho de pilha. E eu me lembro, eu ainda sou capaz de descrever como que era o radinho de pilha. Ele era vermelho, a frente dele era prateada, eu lembro como que era o seletor, eu lembro onde ligava. Eu sou capaz ainda até de, assim, quando eu lembro desse radinho de pilha, sentir a textura dele na minha mão. Por quê? Porque esse radinho de pilha foi o meu companheiro para ouvir os jogos de futebol, para ouvir os programas esportivos e assim por diante, por muitos anos, talvez por uns 10 anos. Não, ele não durou tanto, assim, o seletorzinho dele quebrou, mas eu descobri que se eu apertasse assim um pouquinho, eu conseguia sintonizar a rádio, o lugar onde colocava a pilha, quebrou a travinha, mas eu passei um esparadrapo em volta, resolveu. Eu passei 8, 10 anos com o meu radinho de pilha. Quanto tempo essa geração fica com um celular? Qual o nível de apego que se tem ao aparelho celular? E olha, eu diria, você só é apegado ao seu aparelho celular se você foi bobo e comprou em 36 vezes e está na segunda prestação ainda.
Se ele já está pago, nem dói em você quando ele cai no chão. Porque no fundo, você fica até torcendo para ele cair e pá, quebrar a tela, e você ter um bom pretexto para trocar. Desapego. O problema é que esse consumo e esse desapego não se dá só com o celular. Se dá nos relacionamentos, no casamento, nas amizades, na carreira profissional. Gerações anteriores, trabalhar 35 anos numa empresa era virtude. Para essa geração atual, trabalhar mais de 3 anos numa empresa começa a ficar perigoso, pode sujar a carteira. Esse desapego se dá com a igreja. Essa não é uma geração que se engaja para construir uma igreja. Não. Essa é uma geração que consome pregadores, consome música. E quando a igreja não está oferecendo a música e a pregação que ela quer, troca. Desapego. Relações de curto prazo. Como eu disse, tanto afetivas como profissionais. 10ª característica, realistas. Ausência de utopias e de heróis. E aqui deixa eu falar um pouquinho primeiro sobre os heróis. Essa é uma geração que não acredita no super-homem. Tá? Não acredita. Por uma razão simples. Essa é uma geração que através da internet ficou sabendo que o super-homem caiu do cavalo, ficou tetraplégico e morreu. Não existe o super-homem. Deixa eu dar um outro exemplo para você. Você já notou como todos os super-heróis que são recontados para essa geração, eles são mais humanos do que eram quando foram contados para você que tem mais de 40 anos de idade? Você já percebeu que o Batman falha mais do que o Batman que foi apresentado ao pessoal que tem mais de 40 anos? Você já percebeu que, assim, o super-homem tem alguns deslizes a ponto do Batman desconfiar da integridade do super-homem? Isso era inconcebível no passado. Inconcebível. Agora, deixa eu falar uma coisa aos pastores e pastoras aqui. E aos jovens, principalmente, que vão liderar nessa cultura emergente. Se você entendeu isso, você precisa perceber a implicação na vida da igreja. Essa é uma geração que, se você ficar bancando o super espiritual, ela não te segue. Porque ela sabe que você não é perfeito. Ela sabe que você não é tudo isso. Essa é uma geração que segue líderes que são íntegros. Mas o que é integridade para essa geração? Integridade é o reconhecer as minhas limitações, as minhas fendas de caráter, e mostrar que eu estou lidando a sério com elas. Se eu tentar dizer para essa geração que eu não tenho fendas de caráter, que eu não tenho limitações,
essa é uma geração que não me segue, ela não acredita em super-homens. Pastores, pastoras, que só contam experiências de quando eles acertaram, ou eles parecem super-heróis espirituais no púlpito. Deus responde todas as orações deles, Deus faz milagre todo dia na vida deles, é de manhã, à tarde e à noite. Desculpa, o dia desses supostos super-heróis do púlpito estão se acabando. Os líderes dessa geração emergente precisam ser líderes autênticos. Mas entendam, por autenticidade, eu não estou falando que o líder deve ser irreverente para com a vida, para com as fendas do seu caráter, para com as suas limitações. Não, eu estou dizendo que o líder dessa nova geração é alguém que reconhece as suas limitações e as suas fendas e lida com seriedade com isso. É um líder que, por exemplo, talvez ele esteja pregando sobre vida financeira e ele diz: eu tenho que admitir uma coisa, nos primeiros anos de casamento, eu quase levei a minha família à falência. Eu administrava muito mal o dinheiro. Eu deixei a minha família se endividar com um cartão de crédito. E a minha família ia para o buraco, e o meu ministério também. E aí eu pedi ajuda para um irmão lá da igreja, que é um cara que trabalha numa empresa há muitos anos nessa área. E olha, eu louvo a Deus pela vida daquele irmão, porque ele me acompanhou durante 6 meses, 8 meses, 1 ano, até que eu alinhasse toda a minha vida financeira e colocasse em ordem a minha vida financeira e aprendesse a lidar com o que eu ganho. Você pode organizar a sua vida também. Eu fiz. Você percebe a diferença? Agora, ausência de utopias. Esse negócio é mais complicado ainda, porque essa é uma geração que não conheceu utopias, não conheceu o sonho do comunismo no Oriente, não conheceu a Guerra Fria, não conheceu ideologias de direita e de esquerda. Hoje, o que a gente chama de ideologia está mais para esse mosaico, porque a direita faz acordo com a esquerda quando convém, se volta contra a esquerda quando não convém, a esquerda age como direita, não, misturou tudo. Essa geração não conhece o que são homens e mulheres capazes de morrer por um ideal. Qual foi o líder de qualquer movimento que essa geração conhece, entre 20 anos a 35 anos, que morreu por um ideal? Você já parou para perceber que todas as gerações do passado tiveram o seu? Gerações idolatraram Che Guevara, gerações idolatraram Martin Luther King, gerações idolatraram Mahatma Gandhi. Eu não estou falando aqui da questão teológica, eu estou falando da questão sociológica. Gerações que tinham ídolos. Por quê? Porque esses ídolos tinham sonhos. E uma geração que não tem sonhos, não tem mártires. Alguém já disse que a pessoa que chegou mais perto de ser um mártir para essa geração foi a Lady Diana, que morre num carro perseguida por um paparazzi com o seu amante. Complicado, né? A consequência disso, em alguns países da Europa, por exemplo,
jovens ingleses viajando para o Oriente Médio e se alinhando com o Estado Islâmico. Por quê? É uma causa. Nós vivemos num mundo onde existe uma ausência de causas, existe uma ausência de sonhos. E aí vem o que nós estamos vivendo no Brasil, aonde a gente vive uma verdadeira depressão social, porque há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, nós vivíamos uma realidade diferente. Todo mundo esperava que, assim, com a Copa do Mundo, as coisas iam acontecer. Muita gente falava que, por exemplo, o Rio de Janeiro, com as Olimpíadas, aí ia decolar, a Copa do Mundo ia ser o chute inicial, e as Olimpíadas ia colocar o Brasil no topo do mundo. E onde nós estamos hoje? Bem, quais são os perigos para a igreja diante dessa realidade? Primeiro, o que eu chamo de engano missiológico. Qual é o engano missiológico? Nossa missão não consiste em manter a igreja sobre as bases da modernidade, mas sim em ser igreja de Cristo no contexto dessa nova cultura emergente. O engano missiológico que alguns pregadores, que alguns professores, que alguns escritores cometem, na minha opinião, é que quando eles argumentam sobre a cultura contemporânea, parece que eles pensam que estão defendendo o cristianismo. Na verdade, eles estão defendendo a modernidade. Eles acham que a solução para todos os problemas da igreja é a gente pegar o mundo, mas pegar assim um mundo com jeito, com força, e puxar o mundo para trás, e trazer o mundo de volta para as categorias da modernidade. Isso é impossível, não tem volta. Mas isso é um absurdo, pastor. E o outro pensa assim: pastor, mas como vai ser essa geração que não pensa de maneira linear? Nós precisamos resgatar a mentalidade, a racionalidade cartesiana nessa geração. Desculpa, passou, foi, não dá mais para voltar. Agora perceba que, quando a igreja sai de Jerusalém e entra no mundo grego, no mundo gentil, e Paulo chega numa cidade chamada Atenas, Paulo vai ter que reformular a maneira como ele pensava enquanto judeu. Ele vai ter que reformular o discurso. A igreja de Cristo, ela nunca defendeu culturas, ela sempre defendeu o Evangelho. A igreja de Cristo nunca abraçou culturas. A igreja de Cristo que faz diferença na história é a igreja que abraça o Evangelho, e é igreja naquela cultura. Então, o desafio não é nós pegarmos o mundo e trazermos de volta para a modernidade. O desafio é nós sermos igreja nesse contexto emergente. Um outro perigo: o engano teológico. A distinção desenvolvida ao longo dos séculos entre os conceitos igreja e missão. O movimento missionário moderno, que começa ali com William Carey, aquele sapateiro que resolve evangelizar os pagãos do outro lado do mundo. O movimento missionário moderno foi muito bom em vários os sentidos, mas o movimento missionário moderno nos deixou uma herança, um equívoco teológico que nós pagamos o preço até hoje. Se você perguntar para qualquer pessoa da sua igreja nesse final de semana o que é missão, eu aposto 9 contra 1,
que a pessoa vai dizer assim: missão é o que a Maria está fazendo na África, missão é o que o Joãozinho faz na China, a missão é o que o Juninho está fazendo na Austrália. Missão é o que alguns fazem em lugares distantes. Mas um missionário chamado Leslie Newbigin, que gastou toda a vida dele evangelizando a Índia, depois de aposentado, voltou para a Inglaterra e foi dar uma aula num seminário. E quando ele estava dando aula no seminário, ele percebeu que entre os seminaristas, aqueles que seriam pastores nos próximos anos, existiam indivíduos que não criam mais na autoridade das Escrituras, não criam mais na unicidade de Jesus, não criam mais na obra redentora de Jesus feita na cruz. O Leslie Newbigin saiu daquela aula e escreveu um artigo. E nesse artigo ele dizia mais ou menos assim: enquanto nós, missionários, estávamos evangelizando os pagãos, a Europa foi paganizada. E é com Leslie Newbigin que vai emergir a necessidade da igreja redescobrir a sua natureza missional. Missão não é algo que a igreja faz. Missão não é um departamento da igreja. Missão é a razão de ser da igreja. E a igreja precisa estar engajada na missão, não apenas com aqueles que estão no Japão, mas com aqueles que estão do outro lado da rua. Porque o mundo que nós vivemos demanda cristãos que tenham postura missionária. A sociedade que nós estamos vivendo demanda discípulos de Cristo engajados numa vida missional. Deixa eu dizer mais uma coisa aqui. Durante a modernidade, a evangelização se dava por você convencer o outro de que o seu argumento era lógico e racional. 4 leis espirituais. O cara ouvia e falava assim: faz sentido. Como que eu faço para me tornar, então, discípulo de Jesus? Aí vinha a elaboração. Você deve orar, confessar os seus pecados, se render a Jesus, e hoje mesmo você estará salvo. E o Espírito Santo vai ser derramado sobre você, e assim por diante. Na modernidade, pessoas se convertem porque elas foram convencidas na mente. Nessa cultura emergente, pessoas não seguem ideias, pessoas seguem pessoas. Nessa cultura emergente, primeiro, o seu amigo vai se render a você, ao seu cuidado por ele, ao seu amor por ele, ao seu interesse por ele. E quando ele estiver convencido do seu cuidado por ele, do seu interesse por ele, do seu amor por ele, ele vai ouvir o que você tem a dizer sobre Jesus. Nessa cultura, essa não é uma cultura que segue ideias, essa é uma cultura que segue pessoas. Prova disso, você só clica em links no seu Facebook, baseado em quem mandou o link. Se você tem uns 2, 3 caras que é referencial para você, tudo que ele mandar, você vai clicar. Ou não?
Tem a turma aqui que está ainda naquele método antigo chamado e-mail, né? Então, deixa eu explicar isso na linguagem do povo do e-mail. Quando você recebe um e-mail, você tem medo que seja vírus, e você só clica no link se a pessoa que te mandou é alguém confiável. Se é alguém que você não conhece, você não clica. Nesse mundo, evangelização impessoal vai ser um fracasso. Nesse mundo, comunicação do evangelho sem relacionamento não vai dar em nada. Primeiro as pessoas vão se render a você, depois elas vão se render a quem você segue. Porque elas vão passar a seguir quem você segue. Perceba, isso aumenta a nossa responsabilidade de coerência de vida. Essa é uma cultura que demanda não apenas palavras, mas vida. Um terceiro perigo, o engano estratégico. Opção por tornar-se um gueto cultural, ao invés de uma comunidade que influencia e transforma a cultura como sal da terra e luz do mundo. Porque esse é um perigo real. Um perigo constante na história. A igreja, diante de uma cultura emergente que assusta, como ela não sabe lidar com essa cultura, e como ela está mais confortável com a cultura anterior, ela começa a criar muros, ela começa a levantar os muros, ela começa a colocar cercas eletrônicas, ela começa a fazer um monte de atividade para adolescente e jovem, todo dia, um monte de atividade para casais, todo dia, um monte de atividade para criança, todo dia, para manter todo mundo guardadinho contra os perigos deste mundo. Só que daí, a gente está indo na contramão do que Jesus orou em João 17. Porque quando Jesus, em João 17, orou pelos seus discípulos e por aqueles que haveriam de vir, eu e você, Jesus disse claramente ao Pai: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A cultura, ela não é necessariamente má. A cultura de um povo ou de uma geração é o conjunto de ideias, valores e manifestações que organizam e dão significado à vida. Deixa eu colocar isso em outras palavras. A cultura funciona como uma moldura. A pessoa escuta as suas palavras e interpreta as suas palavras através da cultura dela, através dos valores que permeiam a sua mente e o seu coração. Deixa eu dar um exemplo simples disso. Se uma pessoa teve uma experiência complicadíssima na infância com o pai, e você diz: porque Deus é Pai, confie nele. Essa pessoa, ela não entende a sua mensagem a partir da sua categoria. Ela entende essa mensagem através da moldura dela. E não adianta nós pregadores acharmos, se a gente falar mais alto, se a gente gritar, essa geração emergente vai conseguir nos ouvir. Não. Se nós não entendemos como funciona a moldura deles e não nos comunicarmos através da moldura deles, a gente não vai conseguir alcançá-los. A cultura pressupõe um certo grau de homogeneidade. Existem algumas categorias comuns. No entanto, toda cultura tolera certa diversidade, subculturas. Por exemplo, a cultura gospel. A cultura gospel tem uma certa homogeneidade. Na cultura gospel, todos nós falamos aleluia, todos nós falamos paz do Senhor, todos nós falamos amém, mas dentro da cultura gospel tem as subculturas. Tem os presbiterianos, sorveterianos, tem os mais avivados, tem até os neopentecostais.
que possuem, cada um deles, valores e categorias um pouquinho distintas. 4, a compreensão da cultura é fundamental no processo de comunicação. Quando Deus me desafiou a começar uma nova igreja na cidade de Campinas, e Deus me desafiou a alcançar pessoas com as quais eu nunca tinha vivido na minha vida, para as quais eu não fui preparado. Eu vim de uma família pobre. Meu pai levou eu e a minha mãe para São Paulo, quando eu tinha 4 anos de idade, para morar numa casa de fundos, da Vila Ema, no Sapopemba. Se você sabe quão longe é esse lugar, quando eu era criança era mais longe ainda. Era mais longe ainda. Eu sempre estudei em escola pública. Eu não tive uma formação privilegiada. De repente, uma professora me convida para estudar a Bíblia na casa dela, e quando eu descubro onde era a casa dela, eu não sirvo para esse mundo. Eu não sei falar para essa gente. E toda vez que eu ia na direção daquela casa, quinta-feira à noite, pensando comigo, hoje vai ser o último dia, eu vou dizer, não, eu não vou voltar, porque eu não sirvo para falar para essas pessoas. Quando eu estava falando, alguém começava a chorar, e a pessoa se rendia a Jesus, e eu não sabia o que fazer, e eu voltava para casa dizendo, na próxima semana eu converso com a dona da casa que eu não volto mais. E cada semana que eu decidia que eu não ia voltar mais, acontecia de pessoas se renderem a Jesus, e gente foi se rendendo a Jesus, foi se rendendo a Jesus, se rendendo a Jesus, até a hora que nós tínhamos, depois de 4 anos, 80, 100 pessoas numa casa, todas as quintas-feiras à noite, pessoas que nunca tinham pisado numa igreja evangélica, seguindo a Jesus como discípulos. E aí eu não tinha outra opção a não ser aceitar o desafio que Deus tinha me dado. Plantar uma igreja que alcançasse aquelas pessoas para as quais eu não me sentia preparado. Mas eu me lembro que eu tomei uma decisão. Naquele momento, e agora, assim, como ninguém é perfeito, tem uma parte agora que o pessoal da Vida Nova não vai gostar. Mas eu tomei a decisão que eu, como pastor, não ia ler mais tanto livro evangélico. Eu tomei a decisão que eu ia parar na frente daqueles 10 livros mais vendidos toda semana, e eu não ia me dar o direito de não ter lido 3 daqueles livros. Por quê? Porque eu decidi que eu precisava compreender a cultura das pessoas para as quais Deus me enviou. Se você pegar Atos 17, Paulo, antes de fazer o discurso no Areópago, diz o texto que Paulo andou pelas ruas de Atenas, e ele observou atentamente os valores da cultura, como que eles funcionavam. O problema é que a maioria de nós pregadores prega hoje do mesmo jeito e com as mesmas categorias que pregava 20 anos atrás. Por quê? Eu disse no início, eu dou graças a Deus pelo que eu estou vendo esses dias aqui, uma igreja e instituições preocupadas em oferecer para alunos, para líderes, para pastores, para pastoras, consistência bíblica teológica. Louvado seja Deus por isso. Mas eu vou dizer uma coisa que pode chocar. Eu conheço vários pregadores que são
altamente bíblicos. E a igreja deles não cresce. Sabe qual que é a resposta deles? É porque eu prezo pela qualidade, não pela quantidade. Eu não estou preocupado com quantidade. Jesus também não estava preocupado com a quantidade, e no primeiro sermão de Pedro, 3.000 se converteram. O problema é que esses pregadores, que suas igrejas não crescem, eles começam às vezes demonizar toda igreja que cresce. Se cresce, tem problema. Não. Está crescendo, tem problema. Algum problema tem. Se está crescendo é porque não é bíblico. Quem disse isso? Então Pedro não era bíblico. A igreja de Atos dos Apóstolos não era bíblica. Sabe por que existe a possibilidade de pastores ou pregadores serem altamente bíblicos e não verem as suas igrejas crescerem? Porque eles estão pregando a Bíblia, mas eles não estão ouvindo as perguntas das pessoas. Então eles estão pregando respostas que ninguém está perguntando. Logo, se você quer pregar com integridade e relevância, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer métodos sérios de interpretação bíblica, hermenêutica. Se possível, você deve conhecer exegese, você deve ir a fundo, porque você tem que ser bíblico. Mas cuidado, se você não conhecer a cultura do povo para quem você está pregando, você vai ser bíblico, mas você vai ser irrelevante. Mas eu vou estar sendo fiel porque eu estou pregando a Bíblia. Não, você não está sendo fiel. Você não está sendo fiel. O profeta no Antigo Testamento, ele descreve a situação e depois diz: assim diz o Senhor, acerca do quê? Do que ele viu. Então os profetas do mundo atual precisam também saber descrever o que está acontecendo, precisam saber o que está acontecendo na vida das pessoas, precisa conviver com os homens e mulheres, precisa entender a cultura, precisa saber quais são as angústias, precisa ler jornal, precisa ler revista, precisa ler livro, precisa perceber quais são as grandes aflições do povo brasileiro. Se não, prega biblicamente, mas não alcança a necessidade de ninguém. Por quê? Porque a palavra de Deus não se propõe a ser um fim. A palavra de Deus se propõe a ser um meio para a transformação de homens e mulheres. Você precisa conhecer homens e mulheres da sua cultura. Assim, John Stott diz: a igreja de cada geração deve procurar traduzir a fé para o homem, para o idioma contemporâneo, a fim de relacionar o mundo imutável com o mundo em mudanças. Mas a tradução é uma interpretação da mesma mensagem numa outra linguagem. Não se trata de uma nova composição. Percebe? Eu vou dar um pulinho aqui. O pessoal lá de trás, por favor, me acompanha. Pegando aqui o estudo de caso em Atenas, porque para mim Atenas tem sido um ícone desse desafio de nós entregarmos a mesma mensagem, como diz John Stott, a um mundo diferente, a uma cultura diferente. E quando eu leio, depois você vai ler com mais calma Atos 17, primeiro, eu encontro em Atos 17 que a pregação numa cultura nova para o cristianismo, essa cultura se torna um espaço de diálogo. Olha só o que diz Atos 17, 19. Então, o levaram à reunião ao Areópago, onde lhe perguntaram. Deixa eu pontuar rapidamente, presta atenção. Interessante.
no Areópago, a pregação não começa por Paulo. No Areópago, a pregação começa pela pergunta dos atenienses. E eu acho que essa cultura emergente, ela está mais para Areópago do que para templo em Jerusalém. E se você quer pregar a verdade no mundo contemporâneo, o primeiro passo é você perceber que a sua pregação não pode vir do livro que você está lendo, ou do curso de pós-graduação que você está fazendo, ou do curso de psicologia que você está fazendo, mas a sua pregação tem que começar na pergunta que os seus ouvintes estão fazendo. Se você quiser esquecer tudo que eu disse essa noite, mas guardar esse gráfico, eu já agradeço a Deus. Porque esse gráfico tem sido de grande valor, pelo menos na minha vida. Eu chamo ele de ciclo missional na pregação da palavra. A pregação da palavra começa pela relação com as pessoas e com a cultura. A pregação da palavra começa com você se relacionando com o povo que Deus mandou você alcançar. Lembre-se, essa não é uma geração que acredita em super-homens. Então, se você ainda é daquele modelo de pastor que não se relaciona com as pessoas, que aparece no púlpito de domingo, assim, manda botar gelo seco, sobe aquela fumaça, daí você aparece, aí você prega, manda bala, aí manda o povo orar, e o povo está orando, aí sobe gelo seco outra vez, você desaparece, ninguém sabe onde você está a semana toda, porque quanto menos as pessoas conviverem com você, mais santo elas vão achar que você é. Esse modelo está fracassado. Primeiro, esse modelo não é bíblico. Jesus não fazia isso. Paulo não fazia isso. O líder cristão é servo. Jesus ele andava tanto no meio das pessoas, que quando Judas o entrega, Judas tem que fazer um acordo com os soldados de um código, para que os soldados identifiquem quem é Jesus. Nos últimos anos eu ouvi de vários amigos conselhos do tipo: Ricardo, você tem que parar com esse negócio de ficar lá pastoreando, aconselhando, discipulando, você tem que só pregar, você não dá conta, prega por aí, você vai abençoar pessoas na sua igreja, prega, só prega, não aconselha ninguém, não discipula ninguém, você não está para ninguém, deixa os outros fazer isso, você fica no seu escritório, lendo, preparando a mensagem, porque essa é a área que Deus quer te usar. Eu digo, desculpa, talvez para um professor de uma universidade esse conselho sirva, mas para um pregador, se você não ouvir quais são as perguntas, você perde a relevância. O segundo passo é identificar as perguntas. As perguntas revelam as crises das pessoas, revelam os anseios das pessoas, revelam os ídolos que precisam ser sabotados através do Evangelho. Se você tem as perguntas, terceiro passo, aí você vai para as Escrituras. A pergunta emerge dos ouvintes. Em Atenas é assim que funciona. No Areópago é assim que funciona. Na cultura contemporânea é assim que funciona. Se você não ouvir qual é a pergunta, você não tem como buscar a resposta na Bíblia. Alguém já disse no passado que o pregador deveria ter numa mão a Bíblia, na outra mão o jornal do dia. Eu diria, o pregador tem que ter numa mão, além do jornal, as perguntas, os anseios, o conhecimento de quais são os ídolos das pessoas que ele pastoreia. Na outra mão ele tem que ter a Bíblia, a hermenêutica, a exegese,
a homilética. E aí vem a pregação com integridade e relevância. Integridade tem a ver com conteúdo, relevância tem a ver com a cultura. O conteúdo das Escrituras é inegociável, o Evangelho é inegociável, mas a forma como eu apresento o Evangelho, a maneira como eu comunico o conteúdo, é flexível, e eu preciso estar atento às transições. Eu ia mostrar alguns modelos para vocês, mas o tempo está avançado, eu vou logo para o segundo ponto aqui do estudo de casos de Atenas. Em Atenas é um espaço de interesse. Olha que interessante, os mesmos homens que perguntam a Paulo diz: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Eu não vou me alongar muito nesse ponto. Eu só vou dizer algo para vocês e vocês vão ter que ficarem atentos, para ver se o que eu estou falando é verdade ou não. Mas eu creio que nós vivemos num contexto cultural aonde inúmeras pessoas do lado de fora da igreja estão em busca de Deus. Elas estão buscando Deus em coisas erradas, elas estão buscando Deus em pedra, em mineral, buscando Deus das formas mais esdrúxulas possíveis, mas eu tenho uma tese: elas estão buscando Deus de forma errada porque elas não conseguem entender o que a igreja diz, elas não conseguem entender a mensagem da igreja. Por que eu digo isso? Porque em toda a experiência que eu tive nos últimos 15 anos, de entrar em contato com pessoas não cristãs, e comunicar a eles o que significa a vida em Jesus, na maioria das vezes, eu tive pessoas que disseram: eu quero conhecer mais desse negócio. Você podia se encontrar comigo mais vezes? Quando eu olho a lista dos 10 livros mais vendidos da semana, dificilmente dentre esses 10 livros mais vendidos, não existem 3 ou 4 sobre espiritualidade. As pessoas estão em busca. O problema, elas estão buscando da forma errada. Por quê? Porque elas não conseguem entender o que nós estamos pregando. Terceiro, é um espaço de respeito. Paulo começa o discurso dele dizendo: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Agora, se você ler o texto com atenção depois, você vai identificar que Paulo, num determinado momento, vendo a idolatria em Atenas, por dentro ele fica irado, ele é tomado por uma ira, mas quando ele se comunica com as pessoas daquela cultura, ele respeita. Nós vamos ter que aprender a dialogar e não gritar. Nós vamos ter que aprender a ouvir pessoas que pensam diferente da gente e não franzir a testa, porque você não está mais evangelizando em Jerusalém, aonde todo mundo concorda com tudo que você crê. Agora você está evangelizando em Atenas. Simples assim. Em Jerusalém, todo mundo concordava que Deus é o Criador, que Deus fez homem e mulher, que Deus quer um casamento e uma família para sempre. Em Atenas, existem vários deuses, homem e mulher. Se um homem quiser
Transar com homem pode. Se uma mulher quiser transar com mulher, pode. Família. Se você está pregando para Atenas, presta atenção. Eu não estou dizendo que você vai concordar com tudo que está acontecendo, mas eu estou dizendo que você vai ter que aprender a respeitar quem não pensa como você. Quantas vezes, lidando com essas pessoas, eu não tive diante de pessoas, e eu aprendi uma coisa, eu brinco, esse negócio de não franzir a testa, né? Você tem que exercitar, porque às vezes chega um cara assim, cara 60, 70 anos, do lado, uma menina de 18 anos, e você fica com medo de errar, então você fala, não vou perguntar para ele se é filha, porque deve ser neta. Aí o cara fala, minha nova esposa. Aí a sua testa ameaça subir. Você... muito prazer, muito prazer. Vocês estão casados há quanto tempo? Que joia. Vamos marcar um dia para a gente tomar um café, conversar. E se o cara aparece, trazendo um outro cara do lado dele, e ele diz assim, pastor, esse é o meu atual companheiro, e a gente estava precisando conversar um pouco com o senhor essa semana, o senhor teria um tempinho para nós? Segura a testa, não franze, não. Lembra, você não está em Jerusalém, você está em Atenas. Gente, eu acho que um dos grandes problemas de alguns apologistas cristãos, de alguns ditos teólogos cristãos que defendem a sã doutrina, por favor, escutem o que eu estou dizendo com carinho e com atenção. Nenhum problema em nós crermos no que a palavra diz. No entanto, Atenas é um mundo pluralista. Atenas não é o nosso mundo. Atenas é um território da outra cultura. Em Atenas, nós precisamos aprender que nós não vamos impor o que a gente crê. E a gente vai ter que respeitar, porque o primeiro passo para a pessoa se render ao Jesus que eu sigo, é ela me seguir. Ela se sentir respeitada por mim, amada por mim, cuidada por mim. E a parte que o pessoal mais gosta, terminando, é um espaço de confronto. Paulo diz, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até o altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. E Paulo começa então a anunciar, e ele começa a entrar, quando ele começa a pregar o evangelho, ele passa por pontos inegociáveis, como a ressurreição de Cristo. E quando ele passa por esse ponto, os caras gritam, não, Paulo, desculpa, sobre esse negócio a gente vai ouvir mais tarde. Os outros começam a brincar e a fazer piada com Paulo, mas alguns se rendem. Eu disse hoje cedo que contextualização encarna o evangelho por uma cultura. É o processo através do qual nós apresentamos o evangelho para pessoas com uma visão de mundo bem particular, de forma que nossos ouvintes possam entender. Agora presta atenção no que o titio Tim Keller vai falar agora. Contextualização não é dar às pessoas o que elas querem, mas sim dar as respostas de Deus, as quais elas podem não querer, para perguntas que elas estão fazendo, e de uma forma que elas possam compreender. Foi o que Paulo fez. Paulo não negociou o evangelho, Paulo pregou a verdade, mas ele pregou a verdade
no Areópago, a verdade pregada em Jerusalém, aonde todo mundo lê a Bíblia, todo mundo conhece as Escrituras, todo mundo conhece o profeta Joel, todo mundo conhece quem é o rei Davi, é pregada de uma forma. No Areópago, Paulo prega de uma forma diferente. Tim Keller diz: tudo em uma igreja deve ser contextualizado. Sua mensagem, seu discurso, sua abordagem, seu modelo de liderança, seu estilo de adoração. Como vai ser a igreja que vai alcançar essa próxima geração? Jovens, não respondam essa pergunta de maneira pragmática, por favor. Segunda coisa, jovens, por favor, em nome de toda a caminhada que eu e outros pastores e líderes temos nos últimos anos, não importem modelos estrangeiros. Não peguem atalhos. Criar e pensar a igreja que vai alcançar essa nova geração no Brasil vai demandar de você reflexão teológica, vai demandar de você reflexão sociológica, vai demandar de você exegese bíblica, vai demandar de você exegese cultural. Mas os frutos vão vir. E eu termino com essa frase do meu amigo Steve Andrews. Como seria uma igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o Evangelho de Jesus? Vocês pediram para eu falar sobre como pregar a verdade no mundo, numa cultura como a nossa, como ser igreja. Eu acho que Paulo nos dá algumas dicas, e eu só queria lembrar vocês que essa cultura emergente tem muito mais a ver com Areópago do que com Jerusalém. E se nós queremos ser igreja nessa cultura, e nós queremos pregar a verdade nessa cultura, nós precisamos olhar com mais atenção o caminho que Paulo percorreu, e pensarmos como seria uma igreja em Atenas, onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o Evangelho de Jesus. Que Deus os abençoe grandemente nessa construção, e que vocês sejam usados por Deus para alcançar essa nova geração. Amém?